Então, a primeira pergunta que eu tenho, Mai, é o que é autoimagem? Tá, perfeito. A autoimagem é a visão que nós temos de nós mesmos, tá? Então, é como se fosse um espelho, né, que reflete o que você é. Então, é a visão que você tem sobre si em todos os aspectos, tá? A autoimagem, ela é a questão física, a questão psicológica, a questão espiritual. Então, é a visão do eu. Então, o que eu enxergo de mim com relação a todos os contextos e aspectos da minha vida, resume-se na autoimagem, tá? Então, por isso que muitas vezes, quando a gente trabalha a questão de autoimagem, né, sendo mulher, sendo homem, sendo qualquer pessoa, a gente não trabalha só a questão da visão de si, a questão física, né? Muitas pessoas associam só com a questão física, né? Então, a autoimagem, a visão do cuidado, né, da beleza, do físico, mas ela envolve outras coisas. Porque se você afeta a questão emocional e afeta a questão espiritual, automaticamente a consequência ela vai para o físico, né? Ela vai para a questão da beleza, que aí você tem uma imagem distorcida de si, tá? Então a Tá, autoimagem é muito a visão de si. tá. E eu tenho mais uma pergunta. Eu vou soltar tudo aqui. Vai lá, solta. Como que eu consigo identificar que eu tenho um bloqueio com autoimagem? De Perfeito. autoimagem, né? A autoimagem, a gente tem três bloqueios que resume uma questão assim que generaliza a nossa questão emocional. O primeiro deles é rejeição. Quando nós temos sentimento de rejeição, é a rejeição externa. Então é o que o outro rejeita de mim, tá? É o que o outro fala para mim e eu me sinto rejeitado. E temos a autorrejeição, que entra nesse contexto da autoimagem. É a visão que eu tenho de mim, a visão que eu tenho sobre mim, que eu rejeito, eu não aceito. Então, a questão da autorrejeição, ela está muito ligada à autoimagem. Então, a autorrejeição é como eu me enxergo dentro do mundo. Se eu não tenho uma visão sobre mim, com um conceito de positivo, ou se eu tive fragmentos de alguns traumas, algumas questões daquilo que envolve o meu contexto familiar, muitas vezes envolve muita questão de família, muita questão daquilo que foi construído dessa imagem. Então, a nossa autoimagem, ela vai sendo construída desde a infância. Então, desde a infância, nós vamos absorvendo várias coisas que vai determinando quem a gente é. Então, por exemplo, na infância, o bebê, né? Depois que o bebê nasce, né? Ele ainda é muito vinculado com a mãe. Ele ainda é um só. Então, a Ani tem filha, né? A Ani sabe Sim. como que é esse sentimento, né? Então, quando você tem o filho, ele ainda parece que é uma continuação da mãe. Então, ele está muito vinculado. Ele é como se fosse um só. Então, essa criança, ela sendo a mãe, ela não tem uma visão dela. Ela não consegue saber que ela é ela. Na concepção do conceito emocional, é como se fosse um só. E aí essa criança ela vai se descobrindo, aí vai chegando naquela fase que a criança começa a descobrir que tem mão, começa a pôr a mão na boca, começa a pôr o pé na boca, começa a se tocar, se arranhar, e a mãe tem que tomar aquele cuidado, por quê? Porque ela tá começando a perceber que ela não é a mãe, ela tem uma mãozinha, ela tem um rostinho, ela tem um pezinho, nossa, que estranho, o que é isso aqui? É meu, sou eu, não é minha mãe. Então, começa a se distanciar desse vínculo materno. Quando começa a se distanciar, ela começa a ter a visão de si. Então, as palavras que são faladas, aquilo que vai sendo colocado, ela vai associando que é ela. Então, você é linda, sou eu. Você é inteligente, sou eu. Então, também tem a questão do, você é burra, pô, sou eu. Você não tem. Você não vai conseguir também, sou eu. Então, ela começa a construir a imagem dela, essa autoimagem, já na infância. E tem coisas que são conscientes, que a gente raciocina, outras não, outras elas vão inconscientemente. Então, ela cria-se uma raiz emocional, né? Eu sempre falo que nós somos uma raiz, uma árvore, né? Então, tudo aquilo que vai semeando na raiz é aquilo que você vai construindo e vai gerando frutos. E esses frutos são os comportamentos. Então, Uma travada. quanto ela vai criando nessa imagem. E aí vai enraizando isso e ela vai criando o conceito. Então, eu posso, então é o fruto da árvore dela. Eu consigo, então é o fruto da árvore dela. Não, não consigo, não vou conseguir. Então é fruto. Então, essa autoimagem, esse bloqueio, ele vai começando já desde pequeno.
Só que tem coisas que são inconscientes. Então, quando que a gente percebe que a gente tem esse bloqueio? Na vida adulta. Porque na vida adulta a gente já está muito definido, muito estruturado, né? Um jovem, então a gente se depara com situações no nosso dia a dia que exige essa autoconfiança nossa. Que exige essa questão do quem é você? Eu preciso me posicionar no mercado porque eu sou empreendedora. Se eu tenho uma questão de distorção de autoimagem, a primeira coisa que eu vou sentir é o medo. Será que eu vou? Será que eu vou conseguir? Será que isso é para mim? Né? Eu quero casar, eu vou casar. Será que isso é para mim? Né? Qual o conceito da imagem que essa pessoa criou em relação ao casamento e quais são as crenças que ela formou? Então, tem vários aspectos que podem se destacar aí, um bloqueio de autoimagem, né? Mas isso começa já lá na infância. Às vezes as pessoas desconsideram um pouquinho como que foi lá no começo, né? Lá na infância, né? Isso falando da mãe, sem contar o pai, né? Que o pai, ele também tem grande influência na nossa autoimagem. Principalmente pelo fato de que a mãe, ela tem um contato físico. Então, vamos pegar esse exemplo, Nica. Eu peguei o seu exemplo, né? Como mãe. Então, a Aniele é a mãe. Você já teve contato com a sua bebê desde o ventre. Então, assim, a emoção já estava ali. Você e a sua filha já estavam ali. O seu esposo, ele tem toda uma participação auditiva aqui, ó. O bebê, ele conhece o pai pela audição. Então, para a criança, é muito forte o peso da palavra do pai. Ela já é desde o ventre. Aquilo que o pai fala é aquilo que você identifica o posicionamento dele. Então, ele se posiciona na nossa vida como uma autoridade pela fala. Então, se o pai fala, né, muitas mulheres às vezes sofrem com a questão da autoimagem porque não ouviu um eu te amo do pai. Porque a dificuldade do pai verbalizar. Porque o pai faz tanta coisa, né? Mas é que para a criança associar quem é o pai é pelo ouvido. Porque desde o ventre, né? Quantos as crianças identificavam pela voz? Eu cantava na barriga da minha esposa e o bebê já sabia que era eu, né? Aí eu nasci e aí meu pai me disse que quando eu nasci a primeira coisa que ele fez foi falar comigo e meu olhinho, ó, e direto pro pai. Ele tem consciência? Não, mas raizou ali. Fixou o quê? A autoridade na minha vida é meu pai pela voz. Que aí entra até a questão do próprio Deus, né? Qual é o grande desafio, às vezes, das pessoas? Como eu vou ouvir Deus? Porque a necessidade de ouvir Deus é esse papel de pai. Eu identifico Deus pela voz. Eu identifico... Ele vai falar comigo como? É tocando? É pelo tato? Pela experiência? Pelo quê? Porque a carência nossa de um pai é a voz, que é onde a gente identifica, né? E a mãe é esse toque. Se ficou claro aí, se deu para todo mundo entender, sem pergunta. Até me arrepiei. Todo mundo vai aqui comentando. Quem tiver dúvida, gente, mande pergunta hoje. Agora é a hora. Aí, gente. Mai, eu queria até perguntar. Esses dias eu estava até fazendo um atendimento com a Mai e ela estava falando sobre essa diferença, né, do que é esse bloqueio da autoimagem e quando a gente tem uma reprodução de comportamento. Eu acho até legal falar, porque hoje acaba que se fala bastante até sobre autoimagem, né? E as pessoas podem acabar confundindo. Então eu tenho um bloqueio de autoimagem. E, de repente, pode ser outra coisa, né? Sim, sim. Tem muito... hoje, às vezes eu brinco com os meus clientes. Eu falo assim, olha, você tá vindo me perguntar uma coisa que você sente ou aquilo que você pesquisou na internet? Porque muita coisa, as pessoas acabam que, eu tô sentindo isso, deixa eu procurar na internet o que é. Bloqueio de autoimagem. Então eu tenho bloqueio de autoimagem, pronto. A pessoa já começa a enraizar aquilo na crença dela e fala assim, pronto, eu tenho complexo de autoimagem, o problema de rejeição e muitas vezes não é, tá? O que é importante avaliar? Como é o teu comportamento desde do seio materno, ali da família, né? A gente constrói muito o nosso perfil comportamental e aquilo que a gente tem como emocional pela família. Tudo começa na família. Então, o primeiro contato do choro é na família, a primeira alegria é na família, a primeira conquista é na família. Então, por quê? Primeiro passinho você deu com quem? Dentro da família. Então, é a sua conquista. Você aprendeu a andar. Cara, você aprendeu a andar. Então, é ali, né? É a conquista. Então, você vai conquistando tudo isso dentro da família.
Só que também você vai aprendendo comportamentos. Tem comportamentos que vão trabalhando, que a gente vai associando e vai entendendo o que é certo. Vou pegar um exemplo, tá? Então, eu tenho dificuldade de me posicionar, eu tenho dificuldade de falar. Muito provável que, se for uma repetição de comportamento, alguém dentro de casa te fazia omitir a fala. Então, tudo que você falava não era aceito. Então, teoricamente, você aprende que o quê? Eu não posso falar porque o que eu falar não faz sentido. E aí você vai o quê? Vai reprogramando isso quando você vai para a sociedade. Então, eu aprendi em casa, eu aprendi na minha família que a minha fala não tem valor, que aquilo que eu falo não faz sentido, né? E aí, quando eu vou para fora, eu vou para a escolinha, né? Saio lá o primeiro contato social que nós temos fora a família é a escola. Então, aquele desespero da mãe do primeiro dia de aula. Meu Deus, meu filho vai pro primeiro dia de aula, né? Vai para a escolinha, vai conviver com outras crianças, vai ter o professor, que é uma outra autoridade que vai estar na vida da criança. Então, isso se replica. Se ele sai da família entendendo que ele não pode falar, quando ele vai para a escola, se ele tem uma dúvida, se ele tem um questionamento, se alguém faz alguma coisa com ele, se alguém tem alguma questão com ele, o que ele vai fazer? Não vai falar. Porque ele aprendeu que em casa é natural não falar. Porque eu não posso falar, eu não posso me posicionar. E aí, muitas vezes, é uma repetição de comportamento. Aí não é um problema de autoimagem. É um problema de quê? De duplicar o comportamento. Então, em casa eu faço assim, fora eu faço assim. Então, se posicionar numa relação. Não vou me posicionar porque eu entendo que não faz sentido eu me posicionar. Então, eu não me posiciono. Mas não significa que eu tenho um complexo de autoimagem. Eu não vou falar porque eu tenho dificuldade de aceitar o que eu falo. Eu já tenho uma leve depressão, uma leve questão mais emocional, né? Em nenhum momento eu fui oprimida a falar ou alguém me segurou em casa para falar. Eu já não falava mesmo porque tem uma questão muito mais emocional, né? E não comportamento. Comportamento a gente é muito mais racional, tá? É automático. Quando vê, a gente faz. E aí, quando precisa, por exemplo, numa posição de empresárias como vocês, né? Vocês são empresárias, têm a vida de vocês, a estrutura de vocês. Então, se nesse momento vocês, quanto empresárias, percebem que tem um conflito, né? Então, eu tenho uma dificuldade de me posicionar porque... mas por que eu tenho? É um comportamento? Pode ser um comportamento, mas também pode ser uma questão emocional. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Senão as pessoas começam a achar que está bloqueado de tudo. E aí, só de achar, ela já se bloqueia. Sim. Você acha que o resultado desse... Não sei se eu posso dizer bloqueio, mas o exemplo que você citou, por exemplo, o pai e a mãe não dá liberdade, não dá autonomia para o filho se posicionar em casa, falar o que está sentindo, falar o que pensa, enfim. E aí, quando ele vai para a escola, por exemplo, você acha que o resultado pode ser inverso? Ele se sentir assim um pouco mais com mais liberdade porque ele está em outro ambiente? Pode acontecer, sim. Pode acontecer, porque assim, a gente tem os dois extremos do nosso comportamento. Um deles, a gente sempre se comporta aceitando e agindo como. Então, primeiro eu aceito. Bom, não é para mim falar, eu não vou falar, então pro resto da vida eu não falo, né? Pro resto da vida eu vou achar que a minha fala, ela não tem valor. E o outro eu não podia falar, agora eu posso. Então, eu sou agressivo. Se qualquer pessoa tenta me omitir, me segurar, eu já ajo na agressividade. Então, aí aquelas pessoas que eram bloqueadas, não podiam falar, não tinha essa permissão e acaba sendo agressivo. Acaba que quando fala, agredindo. E aí aí você se pergunta, quando a gente tem contato com pessoas que são assim, né? Nossa, o que eu fiz para aquela pessoa para ela falar dessa forma comigo? Eu só estava perguntando. Não, é porque eu tenho que me impor, eu tenho que impor a minha fala, porque se eu não impor, ninguém... E aí você fica sem entender que a postura da pessoa, ela já é uma postura agressiva. Então, sempre tem os extremos, tá? Aquele que aceita e se comporta isso pro resto da vida, e aquele que não aceita e quando ele reage quanto a isso, ele reage com agressividade. Aí ele leva para o lado da ignorância, né? Aí tudo que ele fala, ele força com que as pessoas aceitem, e aí tem problemas em relacionamento, por exemplo, num casamento. Se ele teve um bloqueio em relação a isso dentro da família e ele não podia falar, muito provável que essa pessoa, num relacionamento, ela é uma pessoa autoritária. Ela é uma pessoa que impõe tudo na relação. Então, tudo que o parceiro ou a parceira fala é como se fosse assim, na mente, né? Ele não pensa, ele não raciocina, mas na mente é assim, meu pai e minha mãe tá de novo aqui em casa. Então, eu não posso deixar meu pai e minha mãe aqui em casa. O que eu faço? Não, vai ser desse jeito porque eu tô querendo que seja desse jeito.
Pô, eu não tenho voz aqui em casa? Aí vem as crenças automáticas, né? Aquelas falas que saem automático. Eu não tenho voz aqui em casa? Quem manda aqui em casa? Né? Quem é que manda aqui? Não, eu tenho que mandar. Então, assim, não, se não fizer o que eu quero, então não quero mais nada. Então, aí começa a repelir esses comportamentos, né? Mais uma pergunta. Vai lá, manda aí. Como que eu, obviamente, o auxílio de um profissional da área vai ser perfeito para eu conseguir identificar se eu tenho bloqueio com autoimagem. Mas eu não. Eu até estou fazendo pergunta porque tem pessoas aqui que pode ter vergonha. Enfim, eu mesmo já me senti envergonhada de Ou que não pedir consiga ajuda. perguntar. Sim, também. Eu mesmo já tive dificuldade de perguntar. Como que eu consigo identificar? Existe algum exercício? Existe algum momento ali, algum ritual, talvez, que eu possa fazer para identificar se eu tenho bloqueio de autoimagem ou não? Tá. Acho que uma dos exercícios que a gente consegue fazer, eu vou sempre dar esse exemplo da árvore, gente, que acho que é a forma mais lúdica da gente conseguir entender como é que funciona a nossa mente. Então, imagina que a árvore, a raiz dela, a gente chama de crença central. O que é a crença central? É aquilo que determina e domina tudo aquilo que você pensa, tá? Só que ele é inconsciente. Imagina que na árvore a gente não consegue ver a raiz. Ninguém vê a raiz. Quando a gente vê a árvore, a gente fala assim, é aquela ali da maçã, aquela ali da laranja. Então, ela é identificada pelo fruto dela. Ou seja, o fruto é o comportamento, tá? É a forma como a gente se posiciona. Então, a Aniele ela dá isso aqui, ó. Eu me aproximo da Aniele porque a Aniele, nossa, o fruto da Aniele, olha que árvore bonita, que árvore bacana. Nossa, a Bia, olha que árvore, é essa aqui. Mas ninguém olha a raiz. Então, na raiz, é aquilo que vai sendo absorvido. Todas as crenças que você tem, elas se resumem em 3 crenças, que isso é importante a gente entender. Primeira delas é o desamor. Tudo que se resume à questão da falta de amor. A pessoa, ela associa todo o comportamento dela como se, eu não sou amada, eu não sou aceita, ninguém me ama, tenho dificuldade de me sentir amada, tenho dificuldade de amar. Então, toda a árvore dela vai se estruturando nessa crença principal. Mas é uma questão que não é consciente, é inconsciente, ela não percebe. Como que ela percebe que ela tem isso? Quando a gente vai no tronco. O tronco é uma coisa que a gente vê, certo? Então, da árvore a gente vê o tronco e fala, nossa, a árvore, a raiz dela tá boa porque ela tá bem firmada, né? O tronco dela tá bem firmado. Que são as crenças intermediárias, que é aquilo que é consciente, aquilo que eu consigo enxergar, aquilo que eu consigo perceber. Então, são o quê? Os pensamentos que a gente tem. Então, eu não sou aceita, eu não sou amada. É uma questão que é consciente, eu penso isso. Então, se eu penso, já está na consciência, já é algo que é visível, é algo que eu enxergo. Então, se eu penso isso, logo o meu comportamento, que é os frutos, é o quê? Eu me recluo, eu acho que tá todo mundo me rejeitando, eu acho que tá todo mundo não trabalhando, não me aceitando, não querendo a minha presença. Eu tenho dificuldade de me sentir amada no meu relacionamento, eu tenho dificuldade de me sentir amada pela minha família, pelas pessoas que estão na volta. Eu começo a achar que as pessoas estão próximas de mim por interesse e não por amor. Então, a pessoa fala te amo, qual que é a primeira... Oi? Travou? Acho que ficou sem áudio. Mãe, ficou sem áudio. Voltou? Não. Não. Tá sem áudio, a Mai. Socorro, volta áudio. Gente, acho que... Mai, tenta tirar... apesar que ela não vai ouvir, né? Ou ela ouve a gente. Se tentar tirar e colocar o fone... Ela não tá ouvindo, amiga. Eu acho que você vai ter que tirar e chamar de novo. Peraí. E salva essa parte, viu? E como que tira ela? Eu não sei como desconvida. Como desconvida uma pessoa? Eu acho que vai ter que finalizar a live e guardar. E guardar. Pera lá. Vocês estão ouvindo nós 3?
Vamos ver se ela ouve. Segura aí, gente. A live sempre dá uma travadinha quando tá na melhor parte. Ah, pronto. Agora Pronto, amiga, vamos configurar de novo. Bora lá. Voltou? Estão me ouvindo? Agora sim. Bugou aqui do nada. Vocês ficaram Perfeito. muda e travou. Você ficou Pronto. muda pra gente, a Bia. Fiquei muda? Tá. Sim, Ficou agora muda. vai. Tá. A melhor Onde eu parte parei? da live, quando tá pegando fogo. Aonde foi que eu parei, gente? Me ajuda aí pra me Quando a continuar a gente explicação. Dificuldade no relacionamento, a gente não tem dificuldade de se sentir amada. Perfeito. Então, aí eu tava falando do tronco, né? Explicando para vocês o tronco. Então, a gente começa a ter isso na questão das pessoas, tudo que tá no tronco, é aquilo que a gente consegue pensar, né? Então, automaticamente, os meus frutos é esse. Eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas. Eu acho que as pessoas estão se relacionando comigo por interesse, não é pelo que eu sou. Por quê? Porque eu tenho muito essa questão do desamor. Então, tem a outra crença que é a incapacidade. Eu me sinto incapaz de fazer as coisas. Essa crença, ela fica na estrutura da raiz. Quando eu vou para o tronco e vou para os frutos, é a mesma coisa. Eu acho que eu já nem vou começar a fazer antes, porque eu acho que eu não vou conseguir. Então, eu prefiro nem tentar. Vamos empreender? Ah, não, melhor não fazer isso, porque vai que lá no final não dá certo, né? Então, as pessoas... em algum momento pode ser que tenha escutado alguém falar, você não vai conseguir nada na vida. E aí essa crença se enraizou lá na raiz dela, mas ela não percebe que isso está lá na raiz, né? Então é um desafio. E a outra, que entra muito foco da autoimagem, que é a desvalia. É você não ter noção do alto valor que você tem. Você resume toda a sua estrutura emocional e todo o seu comportamento sem o valor. Então, tudo que eu faço não tem sentido, tudo que eu faço não tem valor, tudo que eu faço parece que é algo perdido, é algo que eu não... Vazio. Sabe aquela coisa, não tem valor. Então, se eu falo te amo para alguém, pode ser que faça diferença, pode ser que não. Então, a minha raiz, ela tá tudo nisso. Então, eu automaticamente, eu me comporto, os meus frutos, eles são como? Eu não tenho valor. E aí entra o ponto da autoimagem. Como que eu vou fazer? Mayara, tem um pozinho mágico, tem uma receita, uma mandinga para fazer alguma coisa, né? Para a gente trabalhar isso. O principal ponto, o principal foco é reconhecer que tem. Porque a grande dificuldade das pessoas é não reconhecer que o fruto da árvore não tá bom. E quando a gente não reconhece que o fruto da árvore não tá bom, a gente quer aparentar estar bem. Sabe aquela árvore que a raiz dela já tá podre? Ela não consegue se manter em pé? A raiz dela já tem tantas questões, tantos bloqueios que tá nessa raiz que ela não deixa isso subir para algo consciente, para chegar na consciência e falar, não, eu preciso de ajuda, eu preciso trabalhar isso. Muitas vezes, quando chega a consciência, você não precisa nem fazer mais nada. Quando chega a consciência é porque você já percebeu que tem esse comportamento. E quando a gente percebe o comportamento, quando a gente tem consciência, é quando a gente consegue mudar automaticamente. Não tem como eu falar para vocês assim, meninas, olha, vocês estão vendo qual é a cor da roupa de vocês que vocês estão usando? Qual é a cor da roupa de quem está assistindo que está usando? Se vocês falarem assim, a roupa que eu tô, ela é branca, ela é marrom, e eu falar, não, a cor é vermelha. Tá todo mundo usando vermelho. Vocês vão falar, Mayara, você tá louca? Falar, não, vocês estão usando vermelho. Mayara, você tá louca. Por quê? Porque vocês têm consciência, vocês estão vendo o que vocês estão falando. É a mesma questão emocional. Quando eu percebo e eu vejo, não tem como eu falar, eu não tenho. Não tem como eu falar assim, não, eu não passo por isso. Não, eu não tenho problema de autoimagem. Mas você tá vendo, é algo consciente, é algo palpável. Então, se é algo palpável, é algo que eu consigo mudar. Se eu torno a minha vida emocional algo abstrato, eu não consigo trabalhar bloqueio. Eu me bloqueio ainda mais. Eu tenho que ter... Primeiro, é o conhecimento. Por quê?
Depois a consequência é se eu peço ajuda a alguém, se eu peço ajuda a algum profissional, ou se eu mesmo consigo trabalhar isso. Porque o comportamento, você tem como que eu trabalho o comportamento? Aí esse aqui eu acho que dá para dar como dica de vocês colocarem no dia a dia na prática, tá? Imagine um exemplo de uma situação. Você tem uma situação, tá lá. Vamos pensar dá um exemplo aí, meninas, de uma situação que acontece muito comum com o público que a gente está falando aqui na live, de questão de autoimagem. Uma situação que acontece. Eu acho que a pessoa não se sente capaz de desenvolver alguma área profissional, por exemplo, porque acha que não tem competência para isso. A pessoa tem competência, mas ela acha que não tem. Um exemplo. Show. Então vamos lá, vamos pegar assim um exemplo. A situação é não sou capaz de não sou capaz de abrir a minha loja. Vamos pegar o exemplo já que a gente está pegando aqui as meninas que estão nesse ramo. Não consigo abrir minha loja. Para mim não é um desafio muito grande. O segundo passo é o que eu penso? Eu penso que eu não sou capaz de abrir uma loja porque eu acho que não vai dar certo. Ok. O que esse pensamento gera de sentimento em você? O sentimento que ele me gera, a emoção que ele me gera é de tristeza, ou é de raiva, ou fico neutra, não sinto nada. Ok. Qual que é o resultado final disso? Vamos lá para o resultado final. O resultado final é que eu vivo a mesma vida, não consigo ter outros resultados, fico na expectativa de ter novos resultados e novas conquistas. Me lamento porque eu estou num emprego, por exemplo, que eu não queria estar há muito tempo e eu gostaria muito de conquistar e no final eu me sinto mal porque eu não consigo mudar na vida. Ok, o resultado final é esse. O que você faz para mudar o resultado final? O que você vai fazer para o resultado final mudar? Volto lá para aquilo que eu penso. Por que eu penso que eu não sou capaz? Por que eu acho que eu não sou capaz? Por que eu acho que não vai dar certo? Quem me falou em algum momento que eu não seria capaz? Essa pessoa que falou para mim que eu não sou capaz, ela tem autoridade sobre a minha vida e ela consegue decidir aquilo que eu faço ou não? Ela determina o que eu faço? E aí eu volto. Quando eu começo a fazer esse exercício diário, a situação, o que eu penso, o que eu sinto e qual é o resultado final, é aquilo que eu falei para vocês. Eu começo a ter consciência do como que eu estou me comportando, com base em quê? Com base naquilo que eu penso, com base naquilo que falam para mim ou com base no meu resultado final. E aí você vai colocando isso na prática. É muito inteligência emocional na prática, tá? Esse exercício diário. Todos os dias fazendo. Por que eu penso assim? Por que eu sinto isso? O grande questão também é que as pessoas não se perguntam por que elas se comportam dessa forma. E aí eu vou me comportando. Vai me fazendo mal, vou me alimentando e eu continuo agindo da mesma forma, mas eu não consigo sair desse ciclo, dessa rotina, né? Não sei se deu para entender, se ficou claro para vocês. Muito. O que eu pude perceber é que às vezes a gente fala de autoimagem, como você falou no início da live. Às vezes a gente fala de autoimagem relacionando a aparência física, mas o quanto isso impacta em todas as outras áreas. Relacionamento, a nossa vida profissional, criação dos nossos filhos, nosso desempenho, né? Como ser humano mesmo, eu acho que eu acho que pelo menos a grande maioria tem um pouquinho de problema assim com autoimagem, né? Eu acho que isso acaba sendo muito frequente. Você acha que a autoimagem, quem tem problema com autoimagem, quais são os maiores causadores de bloqueios em autoimagem nas pessoas? Tá. Como eu falei, da autorrejeição, né? Muitas vezes pode ser o físico, então uma deficiência física, uma questão física que a pessoa não aceita, ela não consegue ter uma visão positiva dela. Então, para a mulher é muito forte, porque a mulher ela tem muito a questão, às vezes, da vaidade, né? Do físico, né? Do pensar no físico, né? O homem, às vezes, a autoimagem do homem, ele tá muito linkado àquilo que ele tem. Então, geralmente, o homem que tem o problema de autoimagem, ele quer ter muito para suprir essa carência. Então, ele quer ter o melhor carro para poder mostrar que ele é o bom. Então, ele transfere toda a imagem dele nas coisas, né? E a mulher, muitas vezes, também acontece isso. Ela transfere tudo para as coisas. Então, eu preciso estar com um fruto bem bonito, que é o que a gente falou da árvore, né? Meu fruto tem que estar lindo, maravilhoso aqui.
Aí quando você olha, a raiz está podre. A raiz não consegue nem alimentar o fruto que tem. Então, tá ali, bela, né, mostrando. Então, os grandes bloqueios que podem causar isso, como eu falei, família, não descarto família, tá? Não descarto em nenhum momento, todas as vezes que me ouvirem falar, eu sempre vou falar da estrutura familiar, porque é a grande escola das emoções, é a grande escola de quem nós somos, e principalmente ser grato pela família. Se a família teve desafios no conceito da estrutura, agradeça porque você foi formado e você foi amadurecido nessa família. Se a família foi excelente, maravilhosa, também agradeça porque isso também te trouxe algumas questões que te fortaleceu. Então, a família é a base principal, né? Fora a família, as questões sociais. Como que eu me relacionei? Quando eu saí da família, que eu fui para a sociedade, como que foi a saída para a sociedade? Escola, trabalho, os relacionamentos. O que você foi absorvendo? Né? A nossa mente, quando criança, nós somos como esponja. A gente vai absorvendo tudo que vai falando. Mas quando adulto, a gente tem a oportunidade de ser um filtro e não uma esponja. Absorver aquilo que faz sentido e devolver para o outro aquilo que não é nosso. Então, você é burra, você não é capaz. Se é na infância, é assim, pô, falou que, então eu sou. Qual que é a outra opção que eu tenho? É aceitar. Então tá, então eu sou burra. Quando a gente é adulto, que alguém fala, a gente fica chateado, mas a gente tem um certo filtro, tipo, isso não é meu, é dele. Então ele acha que eu sou burro, então ele fica achando que eu sou burro, e eu não sou burro, e vou conquistar, e vou fazer, e vou acontecer, e me posiciono, né? Então, os grandes desafios são esses, principalmente. E aí, e o principal é qual o nível de maturidade emocional que as pessoas têm, né? Não é fraqueza nenhuma falar que eu tenho problemas emocionais. Não é fraqueza nenhuma dizer que eu preciso de uma ajuda para que eu sinta que a minha autoimagem ela precisa ser trabalhada. Isso não é fraqueza, isso é sinal de força, né? Fraqueza é quando a gente não cuida da raiz, aí a árvore despenca. Fraqueza é quando você não expõe aquilo que você tem. Fortaleza é quando você vai no jardineiro e fala assim, se o jardineiro for Deus, se o jardineiro for pessoas que Deus coloca no nosso caminho, for a nossa família, for profissionais, for quem quer que seja. Se o jardineiro for essa pessoa para alimentar que essa árvore fique cada vez com frutos melhores, cada vez com as raízes mais firmes, exponha e traga, né? Porque eu sempre falo para os meus clientes, olha, a tua mente, as tuas emoções é o teu tesouro. Ninguém melhor do que você para cuidar do teu tesouro. Ninguém melhor do que você para pensar, olha, quem que vai poder me ajudar nesse momento que eu tô difícil? Ninguém melhor. A gente faz seguro de vida, a gente faz seguro de carro, a gente faz seguro de casa, a gente faz seguro de celular, a gente faz seguro de tudo isso, mas seguro da alma, seguro das emoções, é muito difícil as pessoas quererem fazer. É muito difícil querer proteger e querer guardar, porque não é palpável, né? É aquilo que é abstrato. Né? Acho que minha visão é essa. E eu acredito que a autoimagem está muito ligada com a nossa identidade, né? Porque se eu tenho uma visão distorcida de mim, sobre a minha autoimagem, eu não consigo ativar a minha identidade, eu não consigo me sentir amada, nem mesmo por Deus, né? Então, qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Perfeito. Faz todo sentido, assim, 100%. Aquilo que eu resumo, como eu falei antes no começo, né? Eu defino o que o outro pensa de mim pelo que eu penso sobre mim. Então, se eu acho que eu não sou capaz, ou se eu acho que... Aquelas 3 crenças que eu falei que são as principais, né? Se eu tenho essa crença muito forte do desamor, quando Deus fala que me ama, se torna algo abstrato. Sabe? Deus me ama? Por que ele me ama? Faz sentido ele me amar. Quem sou eu? Aí vai lá pro pobre, miserável, pecador, né? Não mereço o amor de Deus. Claro que merece. É lógico que merece. Senão ele não tinha entregado o filho dele lá na cruz e falado assim, é por amor a você. Então, assim, tu quer a maior prova desse amor? Então merece sim, merece o amor, merece essa identidade dele, é a questão de aceitar. Sabe quando alguém te dá um presente muito valioso? Você fala assim, gente, será que você fica até constrangido de receber?
Né? Já receberam um presente que você fala assim, meu, eu não acredito que eu tô recebendo esse presente dessa Nossa, pessoa. eu mereço isso. Exato, a pessoa te dá e você fica até constrangido, você fala, meu Deus do céu, como que eu vou cuidar disso aqui? E muitas vezes o amor de Deus, quando ele vem nessa identidade muito forte, se a gente tem essa estrutura de, não, eu não mereço, nossa, não, minha arma, olha como que tá, não, imagina, será que Deus fez isso por mim mesmo? Ele deve ter feito pelo vizinho, por mim acho que não, acho que deve ter feito para alguns, né? Quem sabe, um ou outro, mas acho que comigo talvez não. Então, você cria uma imagem de que não merece. E Deus está assim, ó, tô aqui para te amar. Tô aqui para te ajudar a você criar essa identidade em Cristo. Criar essa identidade naquilo que é real, naquilo que faz sentido. Então, as pessoas acabam criando tanto a fantasia, a identidade de fantasia. A identidade fantasiosa é o quê? Aquela identidade que eu acho que eu tenho, mas eu não tenho. Sabe aquela coisa dos contos de fada, que à meia-noite vai lá e desmancha? É mais ou menos assim. Quando a gente faz a maquiagem, depois tira e você fala, tirou, acabou, vai ter que fazer de novo. Né? Tirou, tem que fazer de novo. Então, você cria uma imagem, uma identidade fantasiosa, que ela dura um tempo. Um tempo dura. Só que chega uma hora que ela não é suficiente. Quando você cria a sua imagem em Deus, essa sim, ela se cria e ela tem embasamento, ela tem uma raiz. Por quê? Porque a imagem, a nossa identidade em Deus não é uma fantasia, é uma realidade, é uma verdade. Então, quando é verdade, não tem como nem que a gente tenta fugir. O amor de Deus, ele até nos constrange. Por quê? Porque é uma coisa assim que você não consegue calcular. Eu costumo falar assim, você imagina uma vaca num fio do poste aí na rua? Você consegue imaginar a vaca andando ali no fio do poste? Ninguém consegue, né? Você consegue imaginar um passarinho no fio do poste ali da árvore? Você consegue imaginar. Às vezes, as coisas de Deus não é se explicar, é só você viver. Então, não tem como você explicar como que é o amor. Como que eu vou explicar para alguém o amor de Deus? Não tem como explicar. É a mesma coisa que eu falar assim, ó, tem uma vaca andando aqui em cima no fio do poste de casa. Vocês vão falar, mano, ela tá louca. Mas ela tá surtando, ela não tá falando coisa com coisa, né? Então, porque não tem como explicar. É experiência, é vivência, é aquilo que você vive, é aquilo que você está aberto, é aquilo que eu falei da árvore, é você deixar ela exposta para que Deus jorre desse amor e impacte essa identidade. É muito de experiência. Sim, eu acredito. E até sobre isso, até mesmo em relação a Deus. Tem como a gente ter esse pensamento que você falou assim, eu não mereço o amor de Deus. Racionalmente e pelo nosso subconsciente também. Ou seja, mesmo a gente não pensando assim, eu não acho que, mas o nosso subconsciente ter essa imagem. Tem sim. O consciente é isso que a gente falou, né? Os pensamentos que a gente tem, não. Eu quero o melhor, né? O que é o melhor de Deus? É o melhor material, é o melhor espiritual, é o melhor emocional, é a completude, né? Aquilo que é completo. Então, eu acabo que, quando é inconsciente, a gente aceita algumas coisas de Deus e outras não. Então, assim, se Deus falou que eu posso ser próspero em tudo e que eu posso ser próspero em todas as áreas, eu aceito uma área e a outra eu já não acredito tanto. Mas é inconsciente. Então, eu sou muito bem na relação, olha, os meus negócios, né, fluem super bem e tal. Como que é a família? A família já... Não, mas espera aí, Deus, ele traz a completude. É o pacote todo. Então, se tá com alguma questão na família, vai para ele. O amor dele também transborda ali. Então, Deus, ele não fala assim, vou transbordar só um pouquinho ali na vida delas, ali nos negócios. Não, ele vai transformar na completude. Então, Deus, ele não é partes, Deus, ele é inteiro. Então, acontece porque muitas vezes a questão do inconsciente é quando a gente age pelo nosso próprio braço. Então, o inconsciente Deus vai prover porque eu fiz isso. Não, Deus, ele já proveu. Você não precisa fazer, ele já proveu. Agora, o que você tem que fazer é aceitar que ele te dê. Então, ele já fez. Você quer, ele vai te dar. Se você não quer, ele vai falar, eu te respeito porque Deus é educado também, né? Ele tem uma certa educação, assim, né? Deus, ele é civilizado, né? Ele não é mal educado, ele não vai arrombar a porta, ele não vai fazer nada disso. Ele é muito educado. Então, nos deu a liberdade, né, mãe? Exatamente. Então, é assim, é questão de escolha, né? Então,
se você tem essas questões, isso pode ser tanto consciente quanto pode ser inconsciente, né? Por comportamentos simples, às vezes. Simples. Às vezes a gente se pega fazendo assim, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer. E Deus fala, tá, e eu tô aonde nessa história? Aí você fala, olha, eu achando que é eu que vou, eu planejando tudo, e os planos deles são bem melhores do que o meu, e eu fazendo todo o cálculo, e ainda se dá errada a data do que a gente calcula, do que a gente programa, a gente fica brava, a gente fica, mas... Aí Deus fala, mas você não me perguntou, minha querida, eu tô aqui com o melhor plano para você, e você querendo fazer na tua força. Então acaba se tornando automático também. Nossa, Mai, demais. Demais. Eu tô impactada, tô sem palavras até agora, tô tentando assimilar todas as informações. E eu tenho certeza que foi o que eu falei no início, todos os temas são importantes, mas esse é aquilo. Se eu não entender o meu problema que eu tenho com a autoimagem, como que eu vou ativar a minha identidade? Se eu tenho um problema com a autoimagem, como que eu vou falar sobre autoconfiança? Né? Então, eu tô assim, adorando mesmo. E eu tenho até uma pergunta, porque assim, eu sou mãe, né? Eu tenho uma filha de 4 anos. E às vezes eu me pego, assim, me policiando em algumas situações para não bloquear. Mesmo sabendo que de alguma forma ou outra a gente acaba bloqueando os nossos filhos, não tem jeito. É natural, não tem como. Natural. Existe, assim, alguma situação que seja mais recorrente em bloqueios familiares? Assim, o que sempre tem. Sim, tem. A primeira coisa, quando os pais, isso é questão de a repetição de comportamento, né? Na expectativa do pai e da mãe, na formação da família, na construção da família, ele sempre quer o melhor para os filhos. Ele sempre quer o melhor. Não vai querer eu quero que meu filho deseje o pior para minha filha. Não, a Aniele não quer o pior para a filha dela. Ela quer cuidar, ela quer proteger, ela quer suprir, ela quer oferecer o que tem de melhor para esse filho. E nessa de melhor, o grande desafio, que muitas vezes eu falo com os pais nas mentorias que eu faço, mentoria de família, você já perguntou para o seu filho se ele quer isso? Se isso é o melhor para ele? Porque às vezes, até em coisas pequenas, por exemplo, a criança ela não tem muita opção de escolha, ela tem que ser protegida. Mas a gente consegue começar a inserir na criança a questão da escolha. Então, eu vou pegar um exemplo pequeno, simples. Roupa. A criança ela já começa a ter ali umas vontades de querer se vestir de um jeito. Claro que a gente, quando a gente cresce, a gente começa a ter o senso da moda, né? O senso do que dá para se usar e o que não dá, né? Mas para criança, não tem. Para criança é assim, eu quero usar roupa de frio no verão. Pai, a mãe fica enlouquece. Nossa, né? Eu quero usar... né? Eu quero usar roupa do verão no frio. A mãe enlouquece, o pai enlouquece. Né? Mas ele começa a ter essa questão das vontades. E algumas coisas que são faladas, né, o ensinar para o filho, muitas vezes não tem essa explicação, essa troca. Então, para a criança, ela também precisa aprender sobre as emoções. Então, quando a criança chora, quando o filho chora, o que esse pai, o que essa mãe fala? Mas está chorando por tudo. Mas por que você está chorando? Para de ser chorão. Engole o choro. Gente, eu ouvia tanto engole o choro da minha mãe que até hoje eu tento engolir, mas eu não consigo. A hora que vocês souberem como que engole o choro, vocês me falam como é que engole o choro. Porque eu não consigo engolir o choro. Até hoje eu não consigo. Essa é uma clássica. Essa é uma clássica, né? Engole o choro, acabou. Né? Homem não chora. Então, você começa a reprimir a emoção. E quando você começa a reprimir e não explicar para que ela vai sentir tristeza, é normal sentir tristeza, é normal sentir alegria, é normal sentir medo, é normal sentir, às vezes, raiva. É natural, faz parte. Não tem como você querer só que a criança sinta alegria. E aí você começa a querer que ela sinta só alegria e começa a dar tudo o que ela quer para ver o sorriso. Aí o pai fala, nossa, o meu maior prazer é ver o sorriso do meu filho. E aí, às vezes, eu fico até com medo, que eu falo assim, mas você só quer ver sorriso ou você quer ver um pouquinho de choro, um pouquinho de raiva? Porque ele precisa entender os outros sentimentos. Porque quando ele vai, lembra que eu falei da sociedade? Quando ele sai de casa e vai para a sociedade, não é só alegria. Ele vai se deparar com frustração, né? E tem aquele choque, aquela coisa assim, peraí, minha mãe não falava para mim que eu ia chorar um dia de tristeza, que alguém ia me decepcionar, que alguém poderia me decepcionar, que alguém poderia me... Então, automaticamente, na boa intenção
de querer suprir, de querer super proteger os filhos, né? A super proteção do querer evitar o conflito, muitas vezes aí que está o maior bloqueio. É não explicar, não falar para a criança. Então, assim, vai no mercado. Clássico, né? Pai passando vergonha no mercado, muitas vezes com a criança, ou no shopping, qualquer lugar que vá, que a criança vai, que ela encasqueta que ela quer uma coisa, né? E aí tá lá, eu quero isso aqui, eu quero essa boneca aqui. Não, mas agora a mãe não vai te dar, a mãe não pode te dar. Mas eu quero. Aí começa a chorar. A mãe começa a ficar o quê? Em desespero. Gente, vão achar que eu tô matando essa menina aqui. Deixa eu dar logo essa boneca pra ela, antes que ache que eu tô judiando dela. E aí vai lá e dá. E aí não tem o quê? Numa simples situação, poderia ser um momento de ensinar a frustração. Falar, olha, a mãe falou que não dá pra comprar agora. Então, agora não é o momento. Você pode chorar. Eu entendo que você tá chorando. Pode chorar, pode espernear, é natural. Na vida até hoje a mãe tá chorando e esperneando por algumas coisas. Por que você não pode chorar por causa de uma boneca? Né? Então, até hoje, às vezes, os pais choram e esperneiam porque quer uma casa própria, choram e esperneiam porque quer ganhar milhões na conta, chora e esperneia. E adiantou? Não adiantou, entendeu? Quem nunca, né? Chora por causa dos boletos. Quem nunca, né? Então, os danados. Os danados, filha. Ensinar para ela, falar aqui, ó, educação financeira. Por que não ensinar educação financeira para criança também? Então, tem coisas que a gente super protege a criança, que essa super proteção é o que traz o maior bloqueio. E aí, quando vê, imagina que essa criança lá na frente, ela vai numa porta de emprego, ela quer trabalhar numa empresa. E ela não é contratada, ela é reprovada. Ela escuta o primeiro não da vida dela. Aí ela vai falar assim, minha mãe dizia que eu era boa, que eu ia conseguir tudo, que ia dar tudo certo. Mas e a realidade também, né? Porque aí é a fantasia. A fantasia é essa, que você só vai ouvir sim, que é bom ter alegria. Essa é a fantasia, é o mundo ideal da Cinderela, da Branca de Neve, de tudo isso aí mas a realidade não, a realidade tem coisas que precisam ser faladas, então tem que tomar cuidado com esse bloqueio, né? Nesse sentido. Um vídeo que eu vi uma vez, que na verdade foi um neurocientista, que estava falando sobre até esse exemplo do supermercado mesmo. E geralmente o que a gente faz quando a criança grita é dar o que ela está pedindo, mesmo que aquilo não seja bom pra gente, porque a gente tem vergonha, né, das pessoas olharem, enfim. E ele falou que o mais, assim, talvez o mais correto a se fazer é você abaixar, né, na altura da criança e você olhar para ela e falar assim, sabe o que está acontecendo com você? Você está se sentindo frustrado. E isso vai acontecer em várias situações, como você falou agora. Exatamente, então, exatamente. Mostrar pra criança o que é aquele sentimento. E mostrar para ela não só naquele momento que ela vai sentir, mas em muitos outros. E talvez assim ela comece a ter até um pouquinho de controle ali sobre as emoções. Falar, você chorar não vai resolver. Né? Exatamente. Uma outra situação também, que você falou da roupa, né? De dar autonomia para a criança. A Lavínia aqui em casa é assim. Fashionista. Tá rachando, ela quer colocar um belo de um vestido de manga longa. Sempre. E aí, uma coisa que eu percebi, e eu não sei se isso pode ser algo negativo ou positivo. Eu sou uma pessoa, eu gosto muito de cuidar da minha aparência, assim, eu gosto muito de me arrumar. E eu até gasto um tempinho considerável me arrumando. Então, me maquiando, trocando de roupa, assim, a não tá boa, eu troco, enfim. E a Lavínia vê isso, é normal, tá instalado na nossa rotina. E eu pude perceber que ela também, ela tá replicando a mesma comportamento. Então, hoje, por exemplo, eu fui vestir ela, que a gente ia sair. E aí eu fui vestir ela e ela falou, mamãe, eu quero todas as peças combinando. Eu quero minha calcinha, minha blusa, minha calça, meu crocs, minha meia, tudo rosa. Meu Deus. Eu coloquei tudo que ela queria, aí depois agora é a hora do batom. Ela foi lá no espelho. Eu não falei nada. Eu até um vídeo no meu celular. Ela tá com batom, enfim. Mas o que eu pude perceber, que talvez eu não sei se isso pode ser algo até negativo. Quando a gente encontra as pessoas, enfim, ela repara muito nas pessoas. Então, e ela elogia. Ela nunca falou nada negativo, é sempre positivo. Mas ela fala. No suor, né? Roupa. A Aniele preocupadíssima a hora que ela falar o negativo de alguém.
Né? Com certeza. Senhor, não Com fale. certeza. E ela fala assim, nossa, e ela repara, Mayara, ela repara em tudo. Se ela te ver, ela vai falar, nossa, bonito seu óculos, nossa, bonita sua blusa. Se ela não Não, e ela ainda gostar, fala se tá combinando. Nossa, é, combinou, né? combinando. Aí tudo bem, eu acho bacana ela elogiar a pessoa. Mas aí a outra parte, a outra situação é que ela chega até a pessoa e ela fala, olha minha roupa toda rosa. Olha minha bolsa. Eu sei que ela é criança, mas como ela tem Sim, esse sim. tempo muito claro em casa, né? Eu não sei se isso pode, de alguma forma, acabar atrapalhando, ela ficar bitolada nessa coisa de estar sempre querer sempre estar arrumada. Eu acho que tem que ter um Acho equilíbrio, né? isso. Acho que talvez o importante é você conversar com ela também sobre o porquê que ela quer estar assim, né? E também, em algum momento, ela estar preparada que alguém vai falar para ela, nossa, que feio, tá tudo rosa. É verdade. Tem gente que não tem. Nossa, preparar ela para tudo que vai acontecer. Filha, você pode estar toda rosa, você pode estar linda assim. Se você está se sentindo bem, porque acontece quando a gente vai lá fora, as pessoas, não é todo mundo que gosta. E mostra para ela na rua, ó, tá vendo aquela pessoa ali, ó? Ela tá se vestindo assim, mas ela gosta de se vestir assim. Então tudo bem se vestir assim. Tá vendo aquele ali? Então, assim, a gente tem, na rua a gente tem diversidade de estilos de pessoas, de como se veste. Então, tem o punk, tem o roqueiro, tem aquele que é mais controlado, aquela que é mais patricinha, aquela que é mais cuidadosa, aquele que não tem vaidade alguma e tá tudo bem não ter essa vaidade alguma. Então, talvez entender a raiz desse pensamento dela e você já começar a ensinar para ela que, filha, em algum momento, tá vendo aquele ali, ó? Ele gosta de se vestir todo de preto. Se ele chegar em você e ele falar que não gosta do rosa, tudo bem. Aceita ele, ó. Ele tá todo de preto, ele tá feliz, tá vendo? Você tá toda Sim. de rosa, você tá feliz? Tá, então tá todo mundo feliz. Então a gente tem que aceitar as pessoas como elas se vestem, entendeu? Talvez você mudar o foco, deixa ela ser assim, mas ensina de que talvez tenha alguém que um dia vai falar pra ela, nossa, nada a ver, credo, tudo de rosa, né? E a gente não pensa nessa possibilidade, né? Você falando agora, teve uma situação que a gente estava no mercado, ela estava no carrinho comigo, e ela olhou a moça na fila e ela falou, mamãe, no meu ouvido, a máscara dela é feia, né? É amarela, eu não gosto de amarelo. Eu falei, filha, aí eu falei, filha, você não gosta de amarelo, mas ela gosta, pra ela é importante usar amarelo. Então, eu fico assim, um pouco preocupada, embora eu acredito que seja positivo ela ter esse cuidado com ela, mas eu acho que acaba que tá passando um pouquinho mais do ponto, porque ela é criança, né? Ela tem quantos anos, hein? Ela tem 4 anos. 4. Tá. Teve É muito recente. A Lavínia, ela é cacheada. Ela tem um cabelo bem cacheada. E todas as meninas na sala dela... todas as meninas na sala dela são loiras e de cabelo muito liso. Assim, são 4 crianças na sala. Então, todas são loirinhas do cabelo liso. E ela é a única cacheada que tem o cabelo moreno. Então, é algo que eu trabalho muito nela. Eu converso muito com ela sobre isso. Eu mostro as princesinhas que tem cabelo cacheado. Inclusive, esses dias ela tava aqui em casa. E a Bia também é cacheada, né? E ela tava aqui em casa. Eu falei, filha, seu cabelo tá tão lindo hoje. Você tá parecendo uma princesa. Nossa, qual princesa você tá parecendo? Aí ela olhou pra tia Bia e ela falou, eu tô parecendo a princesa tia Bia. Ai, que linda. Então, assim, ela As já meninas, às vezes sai com umas, Mike, quebra, gente. Nossa, ela né? tem referência já. E eu achei muito bacana. Eu até conversei com minha esposa. Eu falei, nossa, amor, ela já tem uma referência. Então ela admira a Bia, ela acha bonita. Ter a Bia aqui em casa cuidando do cabelo. Né? Então, uma única vez que ela falou, mamãe, eu queria ter o cabelo loiro, igual das minhas amigas. E aí, porque assim, as Barbies que ela tem são todas loiras, tem cabelo liso. Enfim. E aí eu conversei com ela, mostrei, e foi a única vez que ela falou. E depois, agora até então, ela admira. Nossa, ela quer colocar laços e laços no cabelo. Linda. Não, Mas eu acho isso tão importante, Ni, essa questão da referência, né? E a Mai, nossa, pode dizer muito melhor que todo mundo, né? Porque, por exemplo, a minha mãe, quando era pequena, ela prendia meu cabelo, mas aquele prender, sim, que esticava tudo o cabelo. A sobrancelha vinha aqui, né? A sobrancelha ficava mais ou menos aqui. Assim. Um monte de trancinha, um monte de coisa. Meu cabelo sempre, sempre foi preso.
eu nunca tinha visto meu cabelo natural. Até meus 17, mais ou menos, que foi quando eu parei de usar química e Uhum. decidi que ia usar meu cabelo natural. Então não tinha essa referência de como eu era o meu próprio cabelo até esse ponto, né? E daí a gente estava falando sobre referência e eu vi como que é importante a gente ter essa referência. Porque entra até nessa questão, mas é cabelo feio, é bagunçado, é não sei o quê, Uhum. isso. E isso também reflete como a gente se sente, né? Sim, com certeza. Então, acho que o primeiro passo é importante falar sobre. Se ela está te trazendo esse comportamento, né, Ni, você reforçar isso e preparar ela também para essas questões de ECA, rosa, que é o que e é aí que pode ser o que vem o bloqueio. Se a gente não trabalha aí, se alguém em casa a gente vai falar, nossa, que linda filha, tá tudo combinando. Nossa, você tá parecendo uma princesa de rosa. Porque a gente vai alimentar, né? Aí Uhum. chega alguém fora, quando ela vai para a sociedade, nossa, credo, nada a ver, toda rosa. E você fica, ai meu Deus, tudo que eu fiz para proteger ela em casa, quando saiu, alguém foi lá e pá, bloqueou ela, né? Então, esse Basta cuidado sentido. toda uma criação construindo algo positivo e basta uma frase de alguém de fora vai destruir Exato. tudo que você construiu. Construiu. E Então, quantas vezes aconteceu isso com a gente? Em é casa a gente verdade. era assim, e quando a gente foi para fora e falou, nossa, na escola, quantos apelidos, Uhum. quantas coisas a gente não escuta, né? E até a gente conseguir se reorganizar e falar, nossa, ninguém nunca me falou em casa que podia acontecer isso, né? Então é dessa forma que a gente consegue prever também, né? Tá. Ô, Agora Mai, eu e a gente tava falando só rapidinho, que vai, assim, vai. os maiores bloqueadores são nossos pais, né? Dentro de casa. E eu tava, acho até legal assim a gente falar também que assim como a gente tem isso com os nossos pais, muito provável que eles também tiveram isso com os pais deles, né? Então Com entra toda nessa questão certeza. de reprodução, né? Aprende que é aquilo e, tipo, quando a gente faz, não, menino, isso tá errado. Mas, tipo, foi lá atrás que eles aprenderam isso também, né? Com toda certeza. E assim, replica, né? E às vezes, o pai e a mãe, eles acabam inconscientemente sendo os bloqueadores. Então, como esse Uhum. exemplo que a gente estava falando agora, né? Eu achando que sempre elogiando, sempre falando bem, sempre tratando bem, dando tudo, entregando tudo. Quando a criança sai para fora, ela é tratada dessa forma. E aí, Sim. o que, que ela vai dizer? Meu pai e minha mãe não me protegem, teoricamente, né? Não me ensinaram a lidar com isso. Então, olha o que eu Uhum. passei lá fora. Por quê? Porque em casa minha mãe queria me dar tudo. Em casa minha mãe queria que eu fizesse tudo, que eu desse tudo certo. Ou a pressão, né? Então, às vezes o bloqueio, né, dentro da família é inconsciente também. Às vezes as boas intenções, como eu falei, será Uhum. que para o outro faz sentido? Né? Então, meu filho, ele quer começar a fazer as coisas em casa. Aí eu falo que não, porque é coisa de menina, menina não faz. Aí tá, em Uhum. algum momento na vida ele sai, vai viajar, vai fazer alguma coisa, e aí? Se sente ali bloqueado, porque se eu for e eu não Sim. levar minha mãe, como que eu vou? Aí ele fica preso a essa mãe, né? Por quê? Porque é uma mãe super protetora, que não preparou Uhum. ele para a sociedade. Então, às vezes é inconsciente, às vezes nem sempre é consciente. Claro que os conscientes é aquele de lançar mesmo a palavra, de ser negativo, de, né, Sim. aquilo mais agressividade. Mas existe também o inconsciente. Sim. E onde que eu entendi onde eu estou, entendi o meu bloqueio, entendi o que pode ter causado o bloqueio. Como ressignificar? Como mudar a situação? Perfeito. Como eu falei no começo, né? Quando eu identifico, parece que. Sabe quando tira uma escama do olho que você consegue ver e falar, nossa, a poeira tá aqui. Você vai lá, passa o pano e Uhum. ok. Às vezes só o fato de você identificar, você já consegue entender o que é. Por exemplo, se é uma questão familiar, o primeiro ponto é o quanto eu entendo que talvez aquela pessoa que fez aquilo comigo também passou por algo e também era bloqueada. Uhum. E também ela era ensinada dessa forma. Sim. Então ela não é uma questão assim de eu faço porque eu quero. Não, é algo que foi Sim. natural, também foi ensinado. Então, imagina a nossa criação, a criação dos nossos pais.
Foi uma. Uhum. A criação dos nossos avós, como será que foi? Dos nossos bisavós, como será que foi? Então, olha a diferença de gerações nessa criação e o quanto eles replicaram tudo isso que eles passaram para nós. Então, o primeiro ponto é identificar, será que o que eu estou exigindo do outro, que eu entendo que talvez tenha sido o meu bloqueador, faz sentido? Será que eu estou culpando essa pessoa e faz sentido essa culpa que eu estou lançando sobre ela? Será que era uma coisa consciente que essa pessoa fazia? Será que é natural que ela tenha esse comportamento? Eu já consigo ressignificar aí, quando eu percebo que se faz sentido ou não o bloqueio que eu tenho. Então, só de você conseguir perceber, conseguir ter essa consciência, você consegue... É aquilo que eu falo. Imagina que vocês têm uma rotina, né? Vocês dirigem. Aí dirige o carro manual. Depois você dirige o automático. Você quer voltar pro manual? Nunca mais. Você dirige o seu carro, você quer voltar pro manual? A emoção, gente, ela é a mesma coisa. Quando você percebe o bloqueio, que você identifica ele, você fala, já achei, tá aqui. Para você ressignificar é muito mais fácil. Você vai querer voltar a ser bloqueado? Eu vou voltar a pensar como... É muito experiência, é muito da experiência que a pessoa tem, né? Qual é o bloqueio que ela teve, qual é o sentido que ela dá para isso. E quando ela identifica, será que ela volta a pensar? Não consegue. É muito automático, como o carro que eu dei aqui como exemplo, é muito automático. A gente tem feito contagem regressiva e todos os dias a gente está colocando, por exemplo, faltam 10 dias, 9 dias, 8 dias, e a gente coloca uma frase que tem a ver com o tema. E você falou algo aqui que faz todo sentido com a que diz assim, eu não tenho a imagem aqui agora, eu não consigo lembrar das palavras exatas. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Lê pra gente, Bia, porque daí vai ficar, assim, bem claro. Deixa eu abrir aqui, daí falo já. Vamos ver se a internet colabora. Aqui, ó. A frase que a gente separou falava assim, ó. Curioso paradoxo. Quando me aceito como sou, posso então mudar. E daí fica bem nisso mesmo que você falou. A gente só consegue a partir do momento que a gente enxerga essa situação, né? Exatamente. Nossa, inclusive, isso foi... Até me lembrei. Hoje mesmo, conversando aqui em casa com meu marido, ele me falou uma situação e eu disse, não, mas para quando a gente vê algo de fora, é muito, muito mais simples, né? Tal fulano agiu de tal forma e eu pensei, não, mas se ele tivesse feito de tal jeito, ia ser melhor. Mas quando a gente não tem essa percepção, a gente nem cogita isso, né? Exatamente. Feito diferente. Não, se a gente não estava enxergando isso, né? Exatamente. O grande desafio, às vezes, que eu encontro até dentro do consultório, é quando me procura e fala assim, Mayara, o que eu faço? Eu falo, não vou dizer o que você faz. Me diz como você está. Me diz como você está. Por isso que o grande desafio é como que eu vou ressignificar o meu bloqueio? Qual é o bloqueio que essa pessoa tem? Né? O que ela identificou? O que ela precisa regar nessa árvore para mudar toda essa estrutura daquilo que ela pensa? Então, primeira coisa, se ela identificar, já é um passo assim extraordinário, que é aquilo, eu trago a consciência, aquilo que está me bloqueando e eu consigo automaticamente já... Eu já o que eu falo? A Yasmin de lei, eu falo, eu não sei o que você faz, me diz como você está que eu te ajudo a chegar no caminho lá e você tomar a decisão do que você faz. Porque Mayara, já quero agendar a consulta, por favor. Qual que é o seu próximo horário? Menos quarta, então quarta já é meu dia. Já tá teu horário, né, Bia? Então, esse é o desafio. Às vezes a gente espera com que as pessoas falem o que eu vou fazer, o que eu faço com a minha emoção. Sim. Eu não vou dizer o que você faz, eu vou te fazer perguntas que te levem a entender como você está hoje. O que você vai fazer lá na frente vai depender da decisão que você tiver hoje. Então, eu tenho... Às vezes o cliente chega para mim falando assim, eu tenho um problema com isso. Eu vou falar, ok, guarda isso aí. Guarda isso que você me falou e não vamos falar disso. A gente vai falar de outra coisa.
né? Eu tenho um exemplo de uma paciente que ela chegou para mim e falou assim, eu só choro. Meu problema é só chorar. Eu choro, assim, às vezes do nada, eu tô pegando o ônibus, eu tô chorando, acontece alguma coisa comigo, eu choro. E era um choro compulsivo, realmente. Eu falei, tá, a gente não vai falar do choro. Me fala de tudo o resto, mas não me fala do choro. Hoje, ela não chora. Hoje ela fala assim, aconteceu uma situação comigo que ela falou assim, eu me dei parabéns porque eu não chorei. Ela falou assim, eu falei, mas por que você acha que você não chorou? Porque antes eu chorava sem sentido, agora eu dou sentido ao meu choro. Então, assim, faz sentido eu chorar por isso aqui? Não, então eu não vou chorar. Ok, eu controlo. Então, quando eu não tenho controle, quando eu não tenho domínio, então é a mesma pergunta. Aí eu devolvo a pergunta para todo mundo, né? Como que eu ressignifico meus bloqueios? Quais são os bloqueios que você tem? Né? O que precisa desbloquear? O que é que você precisa ressignificar? Porque não é um padrão. Eu preciso ressignificar a minha autoimagem porque eu me acho feia. Por que você se acha feia? Quem que falou? Foi uma situação? Foi alguém? Não, fui eu. Não, foi... Então, depende muito. Você vai ressignificar da melhor forma, que é ressignificar para o teu bloqueio, para a tua situação, para aquilo que você precisa. Cada um tem uma receita. Só que quem faz o bolo é cada um. A gente só dá os ingredientes. Quem sabe uma pitadinha de amor aqui, quem sabe uma pitadinha de Deus aqui, né? Quem sabe uma pitadinha de um autoconhecimento, quem sabe uma pitadinha de um livro, né? Uma experiência com alguém, quem sabe a pitadona de você falar, né? E reconhecer, então, que você tem e que você precisa de ajuda, né? Isso que é isso, meninas. Isso que diz na frase que quando eu reconheço onde estou, aí posso mudar. Até mesmo eu tenho um exemplo até com meu esposo. Ele tinha uma repetição de comportamento e eu falava, amor, você faz dessa forma, tentava mostrar pra ele. Ele sabia, negava. Sabia, mas negava. Sempre negava, sempre negava. E aí teve um momento que eu até falei, amor, não... Aí ele falou, amor, como que eu faço pra mudar? Aí eu falei, mas você nem aceita que você faz, como que você quer mudar? E eu falei isso pra ele, foi até no Game Over, no último evento que ela fez, eu falei pra ele, você só vai conseguir mudar essa situação quando você aceitar que você vive ela. Até então, isso vai ser abstrato pra você, vai ser irreal, né? Exatamente. E aí fez todo sentido, porque ele falou, não, realmente, então, é verdade, eu faço isso, mas agora eu quero mudar. E aí, então tem gente que eu falo assim, para de colecionar bloqueio. Tem gente que fala assim, eu sou bloqueado de autoimagem, mas ele gosta. Sabe aquele bichinho virtual que você fica fica carregando, né? Você fica jogando as moedinhas ali pro bichinho, aí você dá alimento. Fulano falou isso, aí alimenta. Aí fulano falou. Então, quando a pessoa ela identifica e é desconfortável e ela quer mudar, aí sim a gente consegue ressignificar. Agora a pessoa ela coleciona. Sabe igual cachorro? Você vai dando a ração, você leva no veterinário. A pessoa leva, assim, até às vezes eu brinco, eu falo, para de levar para onde você vai, né? Então, quem que foi que te bloqueou? É teu pai? Então, eu vou pegar um exemplo, né? Eu não quero casar porque eu tenho a imagem do meu pai, que meu pai era terrível, né? E aí hoje eu levo para minha vida e até hoje eu decidi não casar. Então, você tá casado com seu pai. Para de levar seu pai. Sem querer, você casou com seu pai. Por quê? Porque aonde você vai, você leva ele junto. Então, o homem não presta por causa do meu pai. Não quero me relacionar por causa do meu pai. Sou travada emocionalmente por causa do meu pai. Então, você está casada com ele. Já criou uma aliança. Aí só faltou assumir a relação. Então, eu estou relacionada com o meu bloqueador. Eu casei com ele. Então, assim, desvincula. Sai um pouco. Quem é você? O que você quer para tua vida? Você quer casar? Você é digna disso? Sim, eu quero. Então, divorcia desse pai, pelo amor de Deus. Larga ele e vai arrumar um homem de real, né? Vai buscar o homem que você quer buscar. Nossa, mas né? isso acontece muito, né? Você está falando sobre casamento, mas eu vejo muitas vezes as pessoas falando, esse do relacionamento é um clássico, né? Não vou me casar porque homem não presta. Deve haver, tipo, ou dentro da família... Ou o casamento não é bom casar. Ou teve um relacionamento ruim, a pessoa leva aquilo, né? Exato. A pessoa generaliza. Então, eu não vou abrir um negócio porque fulano abriu e não deu certo. Para que eu vou abrir?
Para que eu vou fazer, né? E imagina os desafios, até vocês que estão abrindo agora o negócio de vocês, né? De pessoas que devem ter super incentivado, assim, olha, tem certeza, pandemia, Maximamente. né? Aqueles máximos, esses aí são os veterinários de bloqueio, como eu falei. Esse aí é os que dá ração, os bloqueios, aquele que alimenta, sabe as coisas negativas? Coleciona, faz carinho, é esses aí, que vai alimentando para o quê? Para o negativo. Então, tipo, se desprende, larga, né? Vai. Então, assim, a tua experiência não foi boa, mas não significa que a do outro não vai ser, né? Então, eu sou bloqueado e quero bloquear todo mundo, né? Então, isso é um grande problema, né? E não significa que vai ser sempre assim, né? Exato, Tem um exatamente. livro que chama O Segredo das Mentes Milionárias. E ele fala muito sobre bloqueio relacionado ao dinheiro, né? A gente tem crença. Bloqueio, eu não sei, bloqueio aqui, é a mesma ó, coisa que mas já tem gente para desbloquear aqui na live, ao vivo. Olha lá que a Mari falando, ó, eu sou uma colecionadora. Mari, já a gente passa aí para desbloquear. Maria, não faça isso não, pelo amor de Deus. Ela disse, solta, amiga. Que quer uma consulta com você também. Ela mandou aqui na outra mensagem. Só me chamar depois no direct, a gente marca, não tem problema. Vamos tirar esses colecionadores de bloqueio. Pode marcar. Já decidido que eu, Eric e Lavínia vamos passar com a Mayara, porque... Pode! E você faz familiar, né? A gente acabou até pulando essa parte da Mai se apresentar. Ela faz essa consultoria, não, né? A mentoria, isso. Mentoria. Inclusive, eu vou abrir uma turma de mentoria para aqueles que querem, né? Nos próximos dias aí eu vou abrir um grupo de mentoria para fazer os desbloqueios e para trabalhar isso ao vivo aí pro pessoal que quiserem, que tiverem, que perceberem que tem bloqueios aí que pode estar envolvendo a família ou questões emocionais aí. Eu vou abrir a próxima turma aí, então logo vou avisar vocês aí pra gente fazer isso junto e somar aí junto também. Legal. Tá. Maravilhoso, avisa a gente. Vamos lá. Avisa sim, meninas. A gente sempre separa um versículo da Bíblia pra gente falar no final das lives, no começo e no final, que tem a ver com um tema. E aí hoje a gente separou. Você tem a versão? Deixa eu pegar aqui. Pra gente já falar. Vai falando aí que o negócio Mari tá difícil. Participando com a gente. Mari é maravilhosa. Mari A Mari, mas já acabou? Já acabou. Já acabou? Esperar a Mayara. Não quero, Mari. 9h30 da noite do sábado, ficar segurando a Mayara é sacanagem, né? E vocês não têm... Nossa, eu vou contar um segredo pra vocês aqui. Tá tendo uma festa do meu aniversário ali, o pessoal tá me esperando e eu tô aqui passando pra vocês conteúdo. Não brinca, eu não. Sim, meninas. Deus do céu. A gente vai Eles estão ali esperando e aí eu tô transbordando aqui, gente. Meu Deus, não acredito. Então você vai ter que cantar parabéns ao vivo. É hoje? Já canta parabéns, já. Já, foi hoje? Meu aniversário foi quarta-feira, tá, gente? Não é hoje. A gente pegou pra reunir com a família pra comemorar agora. Cheguei, falei, vou chegar antes, que aí eu transbordo com as meninas aqui primeiro. E depois eu vou curtir, não tem problema. Oh, meu Deus. Estou totalmente desbloqueada e tá todo desbloqueado aqui, gente. Terrível na terra essa menina. Meu Deus. Meu, nossa, a gente é privilegiada, é um prazer. Meu Deus. Sim, eu tô amando aqui transbordar pra vocês. Quanto mais eu transbordo em vocês, mais eu sou transbordada aqui. Pode ter certeza, menina. Nossa, maravilhoso. E acho que a galera deve estar aqui na live, viu? Se bobear, eles estão aqui na live assistindo. Já fala o povo na sala aqui, já canta parabéns. Não, já, com certeza. Beatriz, vamos liberar ela, pelo amor de Deus. Não, gente, já vamos liberar, mas aguenta aí. Bom, o verso que a gente separa hoje... É no... Ai, gente, vocês são demais. No livro de Daniel, capítulo 10, o verso 19. Onde fala assim, ele disse, não tenha medo, você é muito amado. Que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse, fala, meu Senhor, visto que me destes força. Nossa, show. Resumiu tudo que a gente falou aqui. Resumiu tudo. E a gente quis trazer esse versículo porque uma das coisas que a gente mais percebe, né, nessa questão da autoimagem, é quando a gente não se sente amado, né?
E muitas vezes a gente nem... É aquilo que eu falei, às vezes inconscientemente a gente acha isso, né? E se a gente olha para dentro, olha pro nosso coração, para Deus, já tá tudo ali. Já tá todas as respostas que a gente precisa estão ali, né? Estão em Deus. Exato. Uma vez Exatamente. falando sobre um determinado tema aqui nos stories, só vou falar rapidinho, já vou liberar. Tá. Sobre, às vezes a gente escuta algo de alguém que nos fere, que nos bloqueia, né? Que tem até relacionado com a autoimagem, e a gente invalida aquilo que o Senhor já disse que nós somos. Que nós somos capazes, que nós somos amados. Então a gente dá mais ouvido, a gente dá mais atenção para aquilo que alguém que nem tem tanto significado na nossa vida, nem tem assim tanta autoridade sobre a nossa vida. Isso mesmo. E não escuta o que o Senhor já falou pra gente desde o princípio, né? Exato. Então a gente invalida Deus nesse momento. Exatamente. E acho que até uma pergunta que vocês fizeram, né? Se crença é a mesma coisa que bloqueio, né? Isso. O bloqueio ele é causado pela crença, tá? O bloqueio é como se fosse o resultado final. Então a crença é aquilo que instala do pensamento e aí você bloqueia. Então é isso que vocês falaram, né? A gente invalida, a gente aceita todas essas crenças e invalida tudo aquilo que Deus já falou, que Deus já determinou que seria. E aí entra o conflito alma e espírito, né? Somos corpo, alma e espírito. Entra aquela treta louca entre espírito e a alma. Né? Não, e aí dá pra gente fazer uma live pra falar disso aí, olha. Não, mas olha, agora vamos liberar você vai voltar, vai falar só sobre bloqueios. A gente tem que fazer uma semana de lives com a Mayara. Tem